passando de tecnologias com certeza pioneiras para outras coisas, supostamente pioneiras, Sim. mas continuando sambando no samba sobre startup. A Neuralink, criada pelo Elon Musk. Não, ela não foi criada por ele, vamos já começar direito. Tá. Ele adquiriu ela. Tá, adquirida pelo... Que, aliás, adquire muita coisa e cria pouca coisa. Ele nunca criou nada. Mas recentemente ela anunciou que conseguiu implantar neuromoduladores... em eletrodos. Eletrodos em 2 pacientes e outro agora no começo do ano. E a ideia é que eles consigam controlar computadores com a força do pensamento. Isso. Eu sei que você gosta de falar sobre isso. E essa empresa tá mais para SpaceX, que é um foguete que estaciona, ou para X, que é uma rede social que desandou e foi pro vinagre? Bom, primeiro, entre os fundadores, que eu nem sei todos, porque eu não conheço todos, mas entre os fundadores estavam 3 ex-alunos meus, que saíram do meu laboratório em 2017 com seus títulos de doutor, o pós-doutor, um fez doutorado e pós-doutorado comigo, mas nunca conversaram comigo sobre as intenções, nunca falaram com a universidade, que afinal de contas, né, eles estudaram lá, tiveram bolsa, foram pagos pelos meus projetos, né, nunca pagaram um tostão para estudar. Então eu soube, né, e é evidente que eles usaram a estratégia que funciona. Porque na época havia um debate em 2016, o debate hoje é diferente, mas na época tinha tido uma empresa antes, no meio dos anos 2000, que tentou usar eletrodos rígidos, metálicos rígidos, e foi um desastre, eu sabia que ia ser, porque o cérebro tem movimento. Então quando você põe um eletrodo rígido, não importa quão fino ele seja, no que o cérebro se move, ele corta o cérebro, ele danifica o cérebro e para de funcionar. E ainda fica fibrose na região que houve. Então, eram 5, 6 meses de funcionamento, parava. E o nosso laboratório, eu e o John, desde o meu pós-doc, nos anos 90, nós tínhamos descoberto que se você usasse filamentos flexíveis, metálicos, mas com revestimento plástico, teflon ou isonel e tal, o cérebro não era danificado. Então, os implantes duravam anos. Eu tive macacos que ficaram implantados durante 8 ou 9 anos. E registrando, funcionando. Então, eles evidentemente sabiam disso. Então, eles criaram uma empresa com essa ideia, criar filamentos em vez de coisas rígidas. Só que eles são engenheiros. Eles não têm o conhecimento clínico, médico. O que aconteceu? Quando eu fiz o barato da Copa do Mundo, eu percebi que nem os pacientes paraplégicos queriam implantes, porque eles já tinham tantos problemas de saúde, não queriam correr o risco de uma cirurgia que, na época, ninguém podia prever quanto tempo ia funcionar, porque se para de funcionar, como você vai tirar? O cérebro produz uma reação inflamatória ao redor dos eletrodos e eles ficam ancorados. Então, os filamentos movem junto, mas eles estão ali. Se você for tentar tirar isso depois de anos, vem tecido junto. E aí eu vi que, sem implantar, apesar dos sinais não serem tão maravilhosos e do ponto de vista de engenharia tão limpos, né, os engenheiros gostam das coisas limpas, previsíveis, numericamente exatas, os médicos querem o paciente melhorar. E os pacientes querem melhorar sem risco. Essa é a equação diferente, entendeu? Então, a tecnologia do implante é maravilhosa. Eu inventei, eu posso te dizer, é um negócio do arco da velha. Você ouviu os neurônios, milhares deles. Só que não está no prime time e não é necessário, porque o que a gente viu é que se você puser uma touquinha de natação com eletrodos planos que pegam o sinal do cérebro do couro cabeludo, funciona para as coisas mais fundamentais. Que foi usada no exoesqueleto. Que foi a estratégia da Copa do Mundo. Nós não implantamos ninguém. A Neuralink foi para um lado mais espetacular. Foi para o lado onde você arrecada mais dinheiro. Porque você chega para gente que não entende absolutamente nada e fala, estou fazendo um chip cerebral meu. Né? Soa sensacional. Eu não sei se vocês viram no noticiário, o primeiro paciente, eles só não implantaram 85% dos filamentos, não penetraram. Eu fiz 30 cirurgias de macaco na minha carreira, tá? Em 30 anos. Nunca nenhum macaco morreu, nenhum macaco teve meningite e nenhum filamento não entrou no cérebro. Então, não consigo entender como é que eles conseguiram fazer um bulbo, né, que a gente fala em inglês, né, desses, né. E não só isso, a empresa matou um monte de animal. Se você for, eles estão sendo investigados pelo órgão americano que cuida da segurança de animais em pesquisa, né. Agora talvez acabe a investigação, mas
seja né, aniquilada, como foi do chefe. Né, porque ela custa muito dinheiro, então para você ampliar a eficiência do governo, se você for olhar os nomes, se você for olhar os números, aliás, de animais sacrificados, eu, uma outra entrevista para Reuters também, uns anos atrás, eu falei, isso parece um açougue, não parece um troço de pesquisa, porque são 300 porcos, 200 e tantos carneiros. Só da Neuralink? Não sei quantos macacos, dos 20 e tantos macacos operados, 16 morreram. Ou seja, foi um troço, né, um ritmo de produção. Qualquer laboratório de pesquisa americano não duraria uma semana com esse track record, tá? Se você perde um animal, você fica sob investigação 6 meses. Se você perder o segundo, eles fecham você. Mas, enfim, o chip e toda a parafernália computacional é o espetáculo. Eu adoro, eu trabalho com isso há 40 anos. Todavia, a parte médica, né, geralmente é muito mais simples e straightforward. Se você consegue o resultado clínico, que é a melhora do paciente sem risco, você não precisa do lado espetacular. Mas os engenheiros, pelo menos esses meus ex-alunos, nunca praticaram medicina. E não estou falando que é maldade deles, não é falta de ética, nada disso. Eu gosto, pelo menos de 2 eu gosto muito. O terceiro eu já tenho dúvidas. Mas o espetáculo tecnológico para esses moços que estavam no meu laboratório era uma coisa do outro mundo. Imagine, você está fazendo... Imagine, 2 deles participaram do experimento onde a gente fundiu cérebros de vários macacos e o output era que controlava alguma coisa. Então, os macacos estavam colaborando mentalmente. Para essa geração que vive na tela, no computador, aquilo foi o ápice. Então, para eles, o business plan tem que ser focado na tecnologia. Quando, na minha visão, se você quer realmente dar escala para o que nós estamos falando aqui, a minha missão de vida nesse momento é dar escala. É atingir bilhões de pessoas, porque a gente descobriu ano passado, por um estudo que foi publicado na Lancet Neurology, que tem 3,4 bilhões de pessoas sofrendo de alguma das 37 mais prevalentes doenças do cérebro. Sim. Neurológicas, só não estou falando da psiquiatria, que é outro bilhão. Então é metade da humanidade. Só que você não vai conseguir implantar a metade da humanidade. Custa muito dinheiro, tem muito risco, dá problema. A gente não tem a solução dos materiais que são usados, a gente não sabe, né, e para de funcionar. Depois de, sei lá, depende do material, né? 8 meses, 5 meses a 2 anos, 1 ano e meio, para de funcionar. E aí? Você vai ficar com aquele baratinho? Aí o rapaz que foi o primeiro a implantar, eu fiquei com muito dó dele. Porque o cara pergunta para ele, e aí, o que melhorou na sua vida? O cara é quadriplégico, tá? Aí eu jogo videogame melhor. Não, sério. Qual?